Senhores vereadores, boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos de instalação e primeira reunião da 17ª sessão extraordinária. Espera aí. Desculpa que houve inversão. É da primeira reunião da 16ª sessão extraordinária. Como não temos expediente... Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Marcelo Verli. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência e aos pares dessa casa autorização para que fosse lido o editorial do jornal A Voz da Serra, datado do dia 11 de janeiro, dia de hoje, intitulado Um Vale de Lama, que tem informações que eu considero bastante pertinentes ao momento que nós estamos vivendo, e eu acredito que seja de interesse não só dos vereadores, mas de toda a comunidade. Então, gostaria de solicitar a Vossa Excelência essa autorização. Pois não, vereador, como é de conhecimento de todos os vereadores, como nós estamos em reunião extraordinária, em sessão extraordinária, não é permitido que tenha nenhum outro tipo de requerimento a não ser a discussão única do projeto. Mas, como é de praxe desta casa, que se coloque em votação o requerimento para que o plenário decida, uma vez que o plenário é soberano para a deliberação de alguns temas. Portanto, então, eu coloco em votação para o plenário a solicitação verbal do vereador Marcelo Verli para que o requerimento verbal de leitura do editorial Um Vale de Lama, edição da Voz da Serra, no dia 11 de janeiro. Os vereadores, então, portanto, que estejam de acordo, para que seja feita a leitura, permaneçam como estão. Aprovado, então, por unanimidade. Eu solicito ao vereador autor da solicitação que faça a leitura do editorial. Presidente, eu acho que o vereador Marcelo Verli vai botar em discussão. Primeiro vai botar a autorização para fazer a leitura, eu vou botar em discussão. Vai falar sobre a primeira matéria, não? Eu solicitei a autorização e vou fazer a leitura da matéria, simplesmente. Se Vossas Excelências entenderem que deve haver discussão, a presidência também não se opõe. Vereador Nami, alguém gostaria de falar a respeito falar do editorial? Não, eu não li o editorial. Se Vossa Excelência pudesse esclarecer primeiro, que primeiro se faria autorização para botar em votação, para se fosse feita a leitura. E depois vem a discussão. Então, eu acho que o vereador Marcelo Verli pode esclarecer que se trata a matéria primeiro. E a gente fazer intercessões, né, interceder. Mas, na verdade, já houve a votação. Vossa Excelência deveria ter se antecipado a votação. Houve a votação para se colocar na pauta se ia ser feita a leitura ou não. E quando se faz a leitura, depois vem a discussão se quer falar sobre ou não a matéria. Como autor do requerimento, para mim é suficiente a leitura do editorial. Se Vossa Excelência quiser falar a respeito do editorial, fica à vontade. Não, porque eu não conheço do editorial. Se eu conhecesse o editorial, não precisava ter feito aprovar a leitura. Vereador, vamos fazer o seguinte, como o vereador Marcelo Verli faz a leitura, e se a presidência entender da discussão, a presidência autoriza. Um vale de lama. Historicamente, as inundações e tragédias das chuvas em Nova Friburgo mostram que, até então, o grande temor da população era com o vazamento do rio Bengalas. A cada cheia, mais transtornos para as populações ribeirinhas que se estendem pelo engargalado vale, numa extensão de aproximadamente 10 quilômetros. A tragédia agora desce dos morros que circundam a cidade, muitos deles ocupados de forma desordenada, deixando ao acaso as consequências que poderiam advir. Desabamentos de morros e encostas
expõe a população a um risco generalizado devido à construção quase sempre sem a devida orientação técnica, que leve em consideração a complexa fixação das moradias. A lamentável constatação faz parte, infelizmente, do cotidiano das cidades brasileiras, das quais Nova Friburgo é mais um exemplo. A topografia desse grande problema exige das autoridades uma ação preventiva no que diz respeito à geotecnia. O município não possui um serviço de engenharia que estude de forma permanente a questão da ocupação do solo friburguense e o controle de morros e encostas. Graves problemas urbanos surgem em decorrência dessa falta de orientação técnica. Muitas comunidades sofreram pela falta de planejamento, fiscalização e, principalmente, de políticas públicas que determinassem a expansão do núcleo urbano em bases técnicas, ambientais e sociais organizadas. No plano municipal, as consequências da alteração climática também devem ser avaliadas pelos técnicos do governo, planejando implementação de soluções em longo prazo, prevenindo-se das chuvas que frequentemente caem na região, evitando que as mesmas tornem vulneráveis as encostas e outras áreas de risco. As autoridades podem e devem dar uma grande contribuição para a comunidade, hoje e no futuro. Entre as políticas públicas, é necessário que o governo dê atenção especial à proliferação de ocupações irregulares, com a consequente favelização, buscando formas de habitação que tragam maiores benefícios ao meio ambiente e aos próprios moradores. É triste notar que, em geral, são as populações mais carentes que, por falta de opção e de dinheiro, tendem a ocupar tais áreas de risco iminente, e são as que mais perdem, como foi visto agora. A ocupação de encostas e morros, como existe em Nova Friburgo, torna ainda mais vulnerável a bacia urbana, tanto pela remoção da vegetação natural, que é altamente protetora do solo, retendo e ajudando a evaporação das águas de chuva, como pela exposição à erosão a que ficam submetidos. As chuvas causam a erosão de tais solos e levam mais material sólido, além do lixo, para as estruturas de drenagem, comprometendo seriamente sua capacidade. Como há muito por fazer, é preciso que a população esteja consciente em termos de educação ambiental. Não jogar lixos nas ruas pode parecer atitude despretensiosa e isolada. Porém, se multiplicada por quase todos os habitantes da cidade, não ocorreriam tantas inundações em diversos locais da cidade como ocorreram. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores. Senhor presidente. Pois não, vereador Rogério Antes Cabral. de Vossa Excelência dar entrada na ordem do dia, eu gostaria de uma questão de ordem, só para entregar a Vossa Excelência e passar as mãos de Vossa Excelência o projeto de lei de minha autoria, o qual eu anunciei dessa tribuna, que daria entrada na próxima sessão. Portanto, foi protocolado hoje na casa, e eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência e também da Comissão de Justiça, porque no final do mês eu estarei renunciando o meu mandato na Câmara para ser empossado na Assembleia Legislativa, mas que esse projeto pudesse ter o trâmite legal da casa e vir à votação dentro do prazo mais breve possível, dentro das possibilidades do regimento interno. O projeto é um projeto simples e que vou ler só o artigo 1º, que diz o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a realizar obras e serviços nas estradas vicinais e outras que sejam utilizadas para o escoamento da produção agropecuária, para o acesso a empreendimentos turísticos, hoteleiros e outras atividades econômicas, dentro do limite do município. Tá? Então, quer dizer, uma coisa que tem assim, uma certa urgência desse projeto pela situação de emergência que vive o nosso município. Então, vou passar uma cópia às mãos de Vossa Excelência e, assim que for formada a nova Comissão de Justiça, se for possível, que Vossa Excelência solicite os pareceres para que esse projeto venha à votação. Muito obrigado. Pois não, vereador. Farei o encaminhamento, então, às comissões pertinentes da casa. Também eu gostaria de aproveitar o momento, como foi lido o edital do vereador Marcelo Verli, também o projeto do vereador Rogério Cabral. Hoje eu recebi um comunicado, e eu solicito a Vossa Excelência aqui que eu possa ler,
do Padre Leão da paróquia de Santana, no Cônego, e que ele me disse o seguinte: senhor presidente, a paróquia de Santana, no bairro do Cônego, sob a direção do Padre Leão, vem sendo usada como um polo para recebimento de donativos e continua captando todo tipo de doações para socorrer as pessoas mais necessitadas que foram afetadas pelas enchentes do nosso município e região. E assim, então, é o Padre Leão, só para dizer aqui, mais um lugar que está aceitando donativos, e ele me disse realmente que as pessoas estão sendo muito solícitas, tem uma procura muito grande, realmente estão recebendo bastante donativos, e ele está encaminhando esse donativo para a Secretaria de Assistência Social. O trabalho lá realizado pelo Padre Leão e toda a sua equipe. Senhores vereadores, então, após algumas discussões... Senhor presidente, a questão de ordem, por favor. Pois não, vereador. Justificar a ausência do vereador Roberto Vermelins, que está em viagem ao Rio de Janeiro. Pois não, vereador. Daremos, então, início à ordem do dia, com a discussão única do projeto de lei de número 2072/06, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a transferência de recursos orçamentários e financeiros do município para entidades do setor privado sem fins lucrativos, a título de auxílio ou subvenção, estabelece normas de controle e de prestação de contas e dá outras providências. Lembrando ainda os senhores vereadores que encontra-se em regime de urgência, portanto, discussão única. Solicito, então, ao primeiro secretário, vereador Mário César Fuli, que faça a leitura do projeto. Autor. Executivo Municipal. Dispõe sobre a transferência de recursos orçamentários e financeiros do município para entidades do setor privado, sem fins lucrativos, a título de auxílio ou subvenção. Estabelece normas de controle e de prestação de contas e dá outras providências. Obrigado, vereador. Nova Friburgo, 1 de dezembro de 2006, ofício 819/2006. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra de dirigir-me a vossa excelência, a fim de encaminhar um incluso anteprojeto de lei que dispõe sobre a transferência de recursos orçamentários e financeiros do município para entidades do setor privado, sem fins lucrativos, a título de auxílio ou subvenção. Estabelece normas de controle e de prestação de contas e dá outras providências. Insta a salientar a importância de se regular o repasse de recursos a entidades do setor privado, sem fins lucrativos, com o intuito de haver maior controle e prestação de contas. Outro sim necessário que o poder público prime por incentivar e apoiar iniciativas que visem promover e desenvolver atividades que visem a melhoria da qualidade da sociedade friburguense. Pelo exposto, requeiro respeitosamente a Vossa Excelência se digne a determinar a autuação do presente, de forma a dar início ao competente projeto de lei, após o submeta em regime de urgência, se necessário, em convocação extraordinária, para apreciação desta Casa Legislativa, tendo em vista a relevância e urgência social do presente. Respeitosamente, assina a prefeita Saudade Braga. Anteprojeto de lei municipal. Dispõe sobre a transferência de recursos orçamentários e financeiros do município para entidades do setor privado, sem fins lucrativos, a título de auxílio ou subvenção, estabelece normas de controle e de prestação de contas e dá outras providências. A prefeita municipal, no uso de suas atribuições legais, conferida pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder transferência de recursos orçamentários e financeiros para entidades do setor privado, sem fins lucrativos, a título de auxílio ou subvenção no âmbito da administração direta, indireta e fundacional da municipalidade, na forma da presente lei, desde que obedecidos os dispositivos legais da Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988,
e atualizações posteriores da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e os da Lei Complementar Federal número 101, de 5 de maio de 2000. Artigo 2º. Considera-se a subvenção social, para efeito desta lei, a transferência de recursos públicos destinados a cobrir despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. Artigo 3º. Considera-se auxílio, para efeitos desta lei, a transferência de capital destinada à aquisição de bens de capital e somente será concedido a entidades sem fins lucrativos. Artigo 4º. O repasse de recursos públicos ao setor privado, visando a concessão de auxílios ou subvenções sociais, deve atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e está previsto na Lei Orçamentária Anual ou em seus créditos adicionais. Artigo 5º. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, quando a suplementação de recursos de origem privada aplicada a esses objetivos revelar-se mais econômica. Parágrafo único. O valor das subvenções sociais, sempre que possível, será calculado com base nas unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecido aos padrões mínimos de eficiência previamente fixados, ficando limitado em 47% das despesas apresentadas pela entidade. Artigo 6º. Só poderão receber auxílios ou subvenções sociais do município as associações, agremiações e entidades de qualquer natureza, regularmente organizadas e que mantenham há mais de um ano serviços que visem especialmente a um dos seguintes fins. Primeiro, promover e desenvolver a cultura, inclusive física e desportiva, em qualquer de suas modalidades ou graus. 2. Promover amparo ao menor, ao adolescente e ao adulto desajustado ou enfermo. Terceiro, promover a defesa da saúde coletiva ou assistência médico-social ou educacional. Quarto, promover o civismo e a educação política. Quinto, promover a incrementação do turismo e de festejos populares em datas marcadas do calendário, bem como a realização de festividades juninas, cívicas, folclóricas, emancipação política e outras manifestações culturais. Parágrafo único. O município poderá auxiliar as entidades enumeradas neste artigo na reforma ou ampliação de prédios, na aquisição de equipamentos e instalações, não podendo, entretanto, o valor deste auxílio exceder a 1/3 do custo total do empreendimento, devendo os 2/3 restantes ser cobertos por recursos da instituição. Artigo 7º. Entidades privadas beneficiadas com recursos de auxílio ou subvenção do município submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. Parágrafo 1º. As entidades beneficiadas por subvenção ou auxílio, nos termos desta lei, encaminharão ao órgão municipal concedente a prestação de contas dos recursos recebidos nos termos da legislação vigente, não podendo receber outro benefício antes da aprovação das contas da parcela anteriormente recebida. Parágrafo 2º. Não constarão das leis de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro seguinte dotações para as instituições ou entidades que não atenderem ao disposto desta lei. Artigo 8º. Os repasses de recursos serão efetivados mediante instrumento próprio, conforme determina o artigo 116 da Lei Federal número 8.666/93 e atualizações posteriores, e a exigência do caput do artigo 26 da Lei Complementar número 101/2000. Parágrafo 1º. Qualquer alteração ou aditivo aos convênios da área de assistência social, durante sua vigência, deverá ser antecipadamente aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS. Parágrafo 2º. Quando a lavratura do instrumento próprio, o município definirá as penalidades no caso de ocorrer desvio de finalidade, bem como manifestar-se-á em relação à incorporação ou não do bem de uso permanente ou equipamento ao patrimônio da instituição. Senhor presidente, vou passar ao vereador Marcelo Everli para que continue a leitura.
Artigo 9º. Integrarão os processos relativos à concessão de auxílios ou subvenções sociais às entidades privadas sem fins lucrativos os seguintes elementos. 1. Apresentação dos documentos de constituição da entidade, comprovando o tempo mínimo de 1 ano do seu regular funcionamento, mediante atestado fornecido pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público, ou pelo Conselho Tutelar ou de Assistência Social, ou pelo ordenador de despesa da unidade concedente. 2. No caso de instituição voltada à área de assistência social, deverá ser apresentada cópia do certificado ou comprovante do registro de entidade de fins filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, quando for o caso. 3. Cópia do instrumento de mandado ou documento que confira o poder de representatividade ao titular da entidade / instituição. No caso de entidade social, juntar cópia da ata e termo de posse, bem como seu extrato devidamente publicado. 4. Relatório das atividades da diretoria. 5. Comprovação que a instituição está em situação regular perante o INSS e o FGTS, conforme artigo 195, parágrafo 3º da Constituição Federal e perante a Fazenda Municipal nos termos do Código Tributário do município. 6. Declaração da diretoria da entidade de que não se encontra em situação de inadimplência no que se refere à prestação de contas de subvenções recebidas de órgãos públicos de qualquer esfera de governo. 7. Comprovante da entrega do numerário ou da comunicação do crédito em conta corrente com recibo passado pela entidade beneficiada. Parágrafo único. Quando se tratar de convênio plurianual que objetiva a manutenção de programas, inclusive os de natureza assistencial, será exigida a comprovação da situação de regularidade de que trata o inciso 1 do artigo anterior no início de cada exercício financeiro, antecedendo a emissão de empenho para custeio das despesas daquele ano. Artigo 10. Os processos de prestações de contas da aplicação de recursos concedidos pelo governo municipal a título de auxílio ou subvenção serão constituídos dos seguintes elementos. 1. Comprovantes originais das despesas realizadas no igual valor ou superior ao do benefício recebido. 2. Balancete analítico da entidade beneficiada ou outro demonstrativo contábil, evidenciando o registro do auxílio ou da subvenção e a aplicação dos recursos recebidos. 3. Parecer do controle interno que funciona junto ao órgão municipal responsável pela concessão. 4. Pronunciamento expresso e indelegável do ordenador de despesa da unidade concedente sobre a prestação de contas e sobre o parecer do controle interno, atestando o conhecimento das conclusões nele contidas. 5. Aprovação das contas pelo ordenador de despesa da unidade concedente, acompanhada da cópia de sua publicação no órgão oficial. 6. Certificado de auditoria emitido pelo órgão central de controle interno, acompanhado de relatório com parecer quanto à regularidade ou irregularidade das contas. Parágrafo 1º. Como comprovante de despesa, somente serão aceitas as primeiras vias de nota fiscal ou documento equivalente, no caso de não obrigatoriedade de emissão de nota fiscal com data contemporânea ou posterior ao recebimento do numerário. Parágrafo 2º. No caso de pagamento, através de recibo de pagamento de autônomo, RPA, quando couber, fazer as retenções de INSS, IRRF, ISS e ainda o recolhimento desses valores por conta dos recursos oriundos do auxílio ou subvenção, juntando ao processo as guias originais para fins de comprovação. Em se tratando de retenções e recolhimentos ao INSS, juntar ao processo o recibo eletrônico, CEFIP, que gerou informação do prestador do serviço junto à Caixa Econômica Federal. Parágrafo 3º. No caso de extravio ou inutilização da primeira via do documento fiscal, poderá ser aceita a cópia do documento devidamente autenticada pela repartição fiscal competente. Artigo 11. O município adotará medidas saneadoras e judiciais cabíveis à má utilização dos recursos públicos por parte da entidade ou instituição que receber qualquer auxílio ou subvenção, exigindo, quando for o caso, a devolução do valor ao erário municipal. Artigo 12. Esta lei municipal entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Saudade Braga, prefeita. Senhores vereadores,
Após a leitura do projeto 2072, de autoria do Executivo, a presidência terá também que nomear uma comissão ad hoc, uma vez que, lembrando aos senhores, nós estamos em processo extraordinário, então não temos as comissões permanentes da Casa constituídas. A presidência, então, nesse momento, nomeia a comissão ad hoc, o vereador Vanor Cosme, representando o PSB, vereador Marcelo Verli, representando o PSDB, e o vereador João Turler, representando o PP, desta forma, obedecendo à proporcionalidade partidária. Solicito, então, neste momento, parecer verbal dos senhores vereadores, para que o projeto, então, venha à discussão nesta noite. Vereador Vanor Cosme. Desculpe. Senhor presidente, Pois não, vereador. o presente projeto, ao meu ver, não apresenta nenhum vício que pudesse ser havido como inconstitucionalidade, de conveniência ou de oportunidade. Muito ao revés. Ele contempla necessariamente a hipótese de previsão determinada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, sou favorável a que o mesmo venha a esse plenário para que nós possamos debatê-lo e, ao final, aprová-lo. Obrigado, vereador. Vereador João Turler. A favor também, senhor presidente. Vereador Marcelo Verli. Favorável. Portanto, senhores vereadores, com os 3 votos favoráveis, o projeto encontra-se, então, em discussão. Projeto de número 2072, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a transferência de recursos orçamentários e financeiros do município para entidades do setor privado, sem fins lucrativos, a título de auxílio ou subvenção. Estabelece normas de controle e de prestações de conta e dá outras providências. Senhores vereadores, em discussão o projeto. Senhor presidente, Pois não, eu vereador. falarei favoravelmente ao projeto. Portanto, vereador Vanor Cosme, líder do governo, Vossa Excelência dispõe de 20 minutos para que fale a favor do projeto. Vossa Excelência pode tanto falar do seu assento ou da tribuna. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimas senhoras e senhores presentes nessa casa parlamentar. Esse é um projeto basicamente necessário para que nós possamos implementar exatamente as subvenções para as entidades públicas ou privadas, necessariamente que apresentem-se também sem fins lucrativos. E por que isso? Porque existe na cidade de Nova Friburgo, pelo menos algumas dezenas de entidades, que para que elas possam sobreviver, elas têm que ter necessariamente o auxílio do governo municipal. E esse auxílio do governo municipal se faz através de subvenções que o governo municipal, ele vai entregar a essas instituições, e assim como nós sempre fizemos. Nós fizemos aqui, ao longo de todos esses anos, o empréstimo, a subvenção para a creche Colmeia do Senhor. Nós fizemos a entrega de subvenção também para o Instituto Ibelga. Fizemos também, da mesma forma, lembro-me bem, Pular Abrigo Amor a Jesus, para as bandas do município de Nova Friburgo, Banda Campesina e a Banda Euterpe Friburguense, além também, e necessariamente, me lembro, toda vez que eu falo, me lembro de Vossa Excelência, vereador Cigano, das folias de reis, desse movimento cultural. O que acontecia, na realidade, é que nós votávamos aqui a subvenção, e a subvenção era, então, entregue a esta instituição. Mas o município sempre teve alguns problemas de ordem técnica junto ao Tribunal de Contas do Estado, porque o tribunal entende que impunha-se a necessidade de ter uma lei genérica que disciplinasse essa matéria. Uma lei que disciplinasse exatamente a condição, né? Quais seriam as condições que as instituições teriam que cumprir para poder ter essa subvenção. Porque, muitas das vezes, a instituição ela necessita, mas impõe-se também, necessariamente, que ela cumpra exatamente aquelas obrigações, aqueles ditames legais que são, obviamente, eles são erigidos pelo Tribunal de Contas do Estado. Então,
houve esse entendimento. Eu mantive contato hoje com a Secretaria de Fazenda, a secretária de Fazenda, doutora Michele, mantive contato também com o controle interno, e justamente no sentido de fazer crer e fazer ver a Vossas Excelências a necessidade que nós temos que ter essa lei genérica, justamente no sentido de exigir, não só isso, não só essas condições, mas também que essas prestações de contas sejam enviadas ao Executivo, sob pena de não ter mais repasse, sob pena de não ter mais nenhuma subvenção que possa ser entregue Vereador. a determinada instituição. E, bem assim, a necessidade também, Vossas Excelências presenciaram, de apresentação de atas, de apresentação, sobretudo, né, de termos de posse, de apresentação de uma série de documentos inerente a cada uma das instituições, mas que muitas das vezes nós votávamos aqui, nós entregávamos a subvenção e depois sempre houve a prestação de contas. Mas o Tribunal de Contas do Estado, ele determinou neste momento que a partir de agora seja feita sob esta forma, seja feita sob esta determinação. Os percentuais são os percentuais, obviamente, que a lei contempla, são os percentuais próprios previstos na própria legislação. Independentemente disso, a instituição, para poder ter acesso a essa subvenção, apresenta-se como condição sine qua non, que ela tenha exatamente nenhum tipo de dívida com o INSS, nenhum tipo de dívida com o Fundo de Garantia e, principalmente, com a Fazenda Municipal. O vereador não me pediu uma parte, pô, não. Vereador, eu me lembro que no ano passado houve um problema, o Poder Executivo alegou, municipalizou algumas creches nesse município, dizendo que não via maneira em fazer a subvenção. E retomou algumas creches. E eu, naquele momento, dizia, cabe sim, o sistema é subvenção. Então, hoje eu vejo que, aprovando esta lei aqui, poderá o município voltar a entregar as creches àquelas instituições privadas que exploravam. Não precisa mais ficar sobre municipalizada. Pode ele agora fazer a subvenção de todas as creches feitas por associação de moradores, qualquer instituição, mediante essa lei. E, naquele momento, eu vim a essa tribuna porque houve até uma rebelião às pessoas que administravam as creches. E algumas me procuraram. Eu falei, sim, há subvenção. E eu questionei isso no momento. Aí me parece que questionaram, que não poderia. E hoje eu vejo que realmente eu tinha razão. Mais uma vez eu vejo que talvez, se o governo passasse a ouvir a oposição, a orientação até técnica, talvez eu evitaria alguns erros e algum transtorno que foram causados nessas creches que foram retomadas pelo município, foram municipalizadas. E eu acredito que nós votamos essa lei nesse momento, vai o município ter a dignidade em devolver as creches àqueles que administravam e passar toda a verba de subvenção. Então, vereador, eu fico tranquilo em votar esse projeto, porque, a princípio, eu pensava que fosse, eu comecei a analisar e lembrei do caso das creches. Eu pensei que seria dar um cheque em branco ao Poder Executivo para que ele indiscriminadamente saísse distribuindo essas verbas. Mas hoje eu vejo que não, que vai ser verba direcionada, e acredito que essas verbas serão já para aquelas creches que foram municipalizadas, que serão, preferencialmente, serão elas. E caberá nós, vereadores desse Poder Legislativo aqui, fazermos só o quê? A fiscalização. Então, eu fico satisfeito em saber que agora acertou a situação junto ao Tribunal de Contas, que é uma exigência do Tribunal de Contas. A gente que milita na área pública, a gente sabe que qualquer tipo de subvenção tem que ter autorização legislativa, e está sendo feito agora, e eu tenho certeza que todas as creches agora retornarão ao status quo antes. O que é? Voltará ao município entregar as instituições que exploravam, porque não vai ter mais o Tribunal de Contas os argumentos no sentido que não pode passar as verbas para as creches porque não tem autorização legislativa. Então, eu fico satisfeito em saber que agora corrigiu um erro junto ao que estava ocorrendo. Por não, vereador. Vereador Vanor, me concede uma parte? Com todo prazer, vereador Verli. O que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, quando se fala em liberação de recursos públicos, é uma exigência cada vez maior dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, e isso gera uma série de exigências que muitas vezes não ocorriam antes, e muitas das vezes as instituições do terceiro setor que recebem essas subvenções a título aí de apoio para poder viabilizar suas atividades, acabam não tendo uma estrutura de apoio, de suporte administrativo, gerencial, contábil, que dê conta de tantas e tantas exigências. E realmente é uma lei, pelo que a gente vê, uma lei complexa. Eu queria aqui fazer uma sugestão a Vossa Excelência, como líder do governo, que sugira
que a própria municipalidade, através da Secretaria de Fazenda, da Controladoria, da Procuradoria, estruturasse algum tipo de orientação, de treinamento, de aprofundamento que servisse de base aí para que as entidades pudessem ter uma condição melhor e totalmente adequada às exigências do Tribunal de Contas e Ministério Público, para que a coisa aconteça da forma mais tranquila possível. Porque realmente são muitas exigências, são muitas certidões. A leitura que o vereador Mário Fuli fez aqui, eu também complementei, demonstra que a cada dia que passa as exigências aumentam e há que se ter, da parte do poder público, uma preocupação também de contribuir para a profissionalização cada vez maior das entidades. Então, fica essa sugestão a Vossa Excelência, porque eu considero fundamental esse tipo de apoio do poder público municipal. O vereador Vanucci me concede uma parte? Com todo prazer, deputado. Pois não, vereador. Vereador, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelas suas colocações, parabenizar a prefeita também pelo projeto. Eu, ainda, quando presidente da Casa, participei de algumas reuniões no Tribunal de Contas e o nosso procurador, doutor Guilherme, também estava presente, e nós presenciamos os conselheiros ali discutindo, né, as contas dos municípios, e me chamou muita atenção sobre a colocação que um dos conselheiros fizeram naquele momento sobre o município de Niterói, que havia cedido R$340 mil para uma associação de moradores montar uma creche, sem nenhuma autorização do Poder Legislativo, e aquilo foi motivo, se o procurador que está aqui presente lembra, foi motivo até de gargalhada, né, dos conselheiros, das pessoas presentes, a forma que foi feito. Porque cada vez mais o Tribunal de Contas está mais exigente, o Tribunal de Contas hoje está dando treinamento às pessoas do município, aos funcionários públicos do município, das câmaras municipais, preparando, né, os profissionais para que nenhum ordenador de despesa venha cair nesses erros. Então, hoje a gente vê que a nossa prefeitura está cada dia mais atuante nesses processos, mais participativa também lá junto ao Tribunal de Contas, nesses seminários que o tribunal vem fazendo, e em muito boa hora a prefeita manda esse projeto para a Câmara, e eu quero aqui parabenizar o governo pelo projeto e a Vossa Excelência pela explanação que está fazendo nesse momento. Muito obrigado, vereador. Então, senhores vereadores, como nós estamos verificando, é um projeto do Executivo, onde o próprio Executivo pede a aprovação para poder fiscalizar melhor o direcionamento das suas subvenções. Isso é uma forma transparente, e isto é uma forma real de se fazer uma política realmente voltada para as instituições necessitadas desse município. É uma forma e um respeito também que o Executivo tem, no sentido de saber que todos os seus atos, todos os seus comportamentos, eles serão centrados dentro do princípio da legalidade, nos termos que determinado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E mais ainda, temos agora um outro projeto protocolizado nessa casa também, senhor presidente, senhores vereadores, que é de suma importância e que vem complementar exatamente este projeto que é apresentado, que vai ser o projeto que nós apresentaremos na próxima sessão, que ele cria, basicamente, o Conselho Municipal de Assistência Social. Então, caberá a esse Conselho Municipal de Assistência Social ajudar a fazer o gerenciamento, não só dessas subvenções, mas principalmente também uma forma de orientação, como aqui alardeou o vereador Marcelo Verli, porque o que nós estamos verificando, na realidade, é isso. É que as instituições elas terão cada vez mais dificuldades para ter as subvenções. As subvenções elas já estão nas leis de diretrizes orçamentárias, elas já estão lançadas e consignadas devidamente no orçamento deste ano. Mas ocorre que somente poderão sair dali, né, e dirigir-se aos caixas dessas instituições se elas cumprirem efetivamente esse verdadeiro rosário vereador, de determinações e imposições consignadas pelo Conselho à Tribunal de parte. Contas. Realmente eu vi esse segundo projeto que cria o Conselho Municipal de Assistência Social. E eu estava observando ali que houve, na composição do Conselho, eu acho que nós deveríamos fazermos uma emenda e colocar que pelo menos 2 representantes desta casa façam parte do Conselho. Porque é o Conselho que vai fiscalizar também aquelas verbas. Senhores Então, vereadores, e nossa função de vereador também é fiscalizar. Estamos falando um dentro do outro. eu pediria a Vossas fiscalizar. Excelências
que guardássemos essa discussão para o próximo projeto. Uma Tá bom, vez mas que nós vamos teremos que na o próxima momento sessão nós já apropriado poderíamos para a discussão. mas a gente já poderíamos tentar fazer, quando caber fazer essa emenda, faria emenda, traria o plenário, antes de votar o conselho, que nós fizéssemos essa emenda no próximo projeto, de comum acordo, todos os vereadores, que colocassem 2 membros da Câmara como membro do conselho, que é muito importante, que é a função da Câmara, nossa vereador, legislar e fiscalizar. É só isso, vereador. Então, senhores vereadores, estas são as manifestações, essa foi a apresentação de uma forma simplória do projeto. Eu peço a Vossas Excelências que, em recebendo a determinação da presidência deste colegiado, votem favoravelmente, não só pelas razões aqui expostas, mas principalmente pelo contexto social e pelo alto conteúdo social que o projeto traz em seu bojo. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Senhores vereadores, após as palavras do vereador Vano Cosme, o projeto ainda encontra-se em discussão. Nenhum vereador vai falar contra o projeto? Senhores vereadores, então, não havendo mais nenhuma discussão... Senhor presidente, Pois não, vereador. votação nominal, por favor. Solicitação do vereador Denilson Breder. Em votação, portanto, o projeto de número 2072/06 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a transferência de recursos orçamentários e financeiros do município para entidades do setor privado sem fins lucrativos, a título de auxílio ou subvenção, estabelece normas de controle e de prestação de contas e dá outras providências. Solicitação verbal do vereador Denilson Breder, votação nominal. Vereador Rogério Cabral. A favor, senhor presidente. Vereador Manuel Martins. Favorável. Vereador Vano Cosme. Favorável, senhor presidente. Vereador Grimaldino Narciso. Favorável, senhor presidente. Vereador Denilson Breder. A favor. Vereador João Turler. A favor, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo Verli. Favorável. Vereador Mário César Folia. A favor. Portanto, senhores vereadores, projeto aprovado por unanimidade nesta noite. Pode levantar a questão de ordem? Ontem eu fui ao Rio de Janeiro, eu estive com o deputado Hugo Leal, hoje é deputado estadual e foi eleito deputado federal. E ele fez um trabalho para ele na eleição dele de deputado aqui, e ele me comunicou que está rodando todo o estado do Rio de Janeiro, todos os municípios, ele tem corrido todos os municípios para saber as necessidades, porque ele, como deputado federal, pode fazer alguma emenda no orçamento de destinar verbas para os municípios. E, como seria diferente, pelo que conheço, ele amanhã estará em Nova Friburgo, irá rodar Nova Friburgo, precisar, e naquele momento que eu estive com ele, ele pediu que deixasse o gabinete dele à disposição do Poder Executivo, o gabinete dele, tanto deputado estadual como deputado federal também, que iria assumir 1º de fevereiro, que ele, segundo informações que ele tem, todo deputado para fazer umas emendas em cima do orçamento. E ele deixou à disposição o gabinete dele, porque se o município precisar de alguma verba, alguma coisa, estará à disposição tanto o gabinete do deputado federal dele como do deputado estadual. Então, e amanhã estará no Nova Friburgo. Se o líder do governo talvez quiser fazer um encontro com ele, está à disposição. É só isso, senhor presidente. Eu acho que tem que dar esse esclarecimento, porque é muito importante. Na hora de pedir o voto, a gente pede. Na hora de prestar contas, tem que ser prestado e mostrar serviço também ao deputado federal que esteve aqui. Só isso. Pois não, vereador. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador Rogério Cabral. Senhor presidente, eu estou aqui com algumas fotografias da enchente que aconteceu na área rural, várias barreiras na estrada, ponte que também caiu. E ontem eu tive uma reunião no Rio de Janeiro com o deputado Alexandre Cardoso, que é o atual secretário de Ciências e Tecnologias do Estado. Pedi a ele ajuda também aqui para a rua que dá acesso ao UERJ, né, que desabou toda, está com uma dificuldade muito grande. Já providenciei ofício para ser encaminhado a ele na forma que ele nos solicitou. E hoje também estive no Palácio, junto com o deputado Onei Botelho, e solicitando também mais apoio do DR para as estradas vicinais estaduais aqui da nossa região e também para as estradas vicinais do município. Haja vista o estado de emergência que a prefeita solicitou para o município e a ajuda que a gente está precisando, já que o município está tendo dificuldade para fazer todas as estradas ao mesmo tempo. Então, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, até para que a gente tivesse um documento oficial do nosso município e desta casa, se fosse possível,
que Vossa Excelência formasse uma comissão de vereadores para que fizesse uma visita à área rural e fizesse um relato da situação rural para que eu pudesse levar em mãos ao governador na segunda-feira, numa audiência que vou ter com ele às 15h. Então, se for possível, se não for causar muita dificuldade para os colegas vereadores, se fosse possível fazer essa comissão, que nesse final de semana fizesse esse relatório, na segunda-feira eu estarei descendo para me levar direto ao governador, conforme solicitado pelo chefe de gabinete do senhor governador, no dia de hoje, o senhor Wilson Carlos. Pois não, vereador. Como após o encerramento desta sessão nós teremos uma outra logo a seguir, eu sugiro então que numa reunião interna nós façamos algumas conversas e acho melhor que cada um esteja à vontade para aceitar ou não a incumbência da presidência nesta missão que ora o vereador Rogério Cabral nos traz. Pois não, vereador Manuel Martins. É justamente para parabenizar o nosso deputado e tenho certeza que os próprios vereadores vão ver também lá na área rural a situação que ficou por lá. A gente fica triste com o que aconteceu na nossa cidade e que afetou também demais a área rural. E eu tenho certeza que essa comissão vai fazer um relato e, com certeza, o nosso deputado vai conseguir mais recursos aqui para a nossa cidade. Queria voltar a acrescentar que, com todas as dificuldades, nenhum produtor rural da nossa área ficou sem escoar a sua mercadoria até o mercado produtor ou até a Ceasa Rio. Com muita dificuldade, mas, graças a Deus, nenhum deles perdeu nenhum produto da sua lavoura por causa do transtorno das estradas vicinais. Queria também, senhor presidente, mais uma vez, voltar a agradecer ao secretário de Agricultura, determinado pela prefeita. Ele tem dado todo o apoio, tem estado presente na área rural, enfim, lá todos os dias, levando recursos, e a gente fica feliz, porque nessas horas difíceis é que a gente vê os amigos que tem e a compaciência que o nosso secretário tem tido com os trabalhadores da nossa região. Obrigado. Pois não, vereador. Senhor presidente, questão de ordem, rapidinho. Pois não. Só para parabenizar o trabalho de todos os vereadores que estão fazendo no município, de visita, de apoio à comunidade. Parabenizar também o vereador Manuel Martins, que além da prefeitura está fazendo um grande trabalho lá na área rural. Todas as vezes que eu fui lá, encontrei o vereador Manuel com a sua equipe, e ele junto também, com a máquina, com a sua máquina própria, ajudando também os produtores rurais. Então, vereador Manuel, parabéns aí pela sua atuação e todos os colegas vereadores pela atuação que está tendo no município, de apoio à comunidade, apoio aos seus amigos, aos seus eleitores, enfim, a comunidade de modo geral. A gente tem encontrado sempre os vereadores atuando nesse trabalho de apoio à nossa comunidade. Então, a casa está de parabéns e eu não poderia deixar de fazer também esse registro. Muito obrigado. Pois não, vereador. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador João Túlio. Quero fazer um especial agradecimento à Secretaria de Obras de Nova Friburgo, em especial à secretária, a doutora Margarete Nassif, e também ao digníssimo vereador Cigano. São Geraldo encontra-se em estado de calamidade. Realmente, lá, as enchentes foi violenta, tanto a água no centro de São Geraldo como as barreiras causaram um transtorno enorme. E, a meu pedido, eles enviaram para lá máquinas, caminhões, pessoas. No domingo, foi trabalhado o domingo inteiro lá a máquina, tirando as barreiras da estrada. Teve lá também nos visitando o digníssimo deputado Rogério Cabral, a população lá mandou agradecer, e eu fico muito grato a essa equipe que está dando todo o apoio lá ao São Geraldo. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Presidente, Pois não, vereador Mário Fuli. queria parabenizar o ilustre vereador Rogério e deputado, por ele trazer à tona essa situação lá do seu distrito, né? É uma calamidade que houve lá, ele tem as fotos aí. E também que o ilustre vereador Rogério Cabral, não esquecendo também do DR, porque o nosso distrito, ao qual nós representamos, eu e o vereador Breder, nós passamos momentos muito difíceis também, principalmente na área de estrada. Nós temos hoje a estrada ali na Chácara do Paraíso, é um problema muito sério, só passa carro baixo. Então, a população do Amparo, que é grande, são mais de 4.000 habitantes, tem que hoje passar
através da Varginha. Mudou muito e ficou demorando muito essa viagem, um transtorno muito grande. Nós estamos preocupados que o buraco onde o asfalto cedeu é grande, é comparável quase aquele de Lumiar, e continua passando carro baixo, mas nós estamos, segundo informações, estão passando alguns carros também mais pesados. Então, a nossa preocupação é que aquilo ele pode cair. Se ali cair, Amparo praticamente vai ficar sem acesso, porque aquela estrada antiga não tem como passar, a estrada antiga do Amparo da Curva da Morte. Então, eu peço também ao vereador, nessa comissão, que não esqueçamos também do nosso distrito, que está passando um momento muito difícil também. Presidente, Pois não, vereador. por favor, mais uma questão de ordem. Também agradecer à secretária de obra, que vem dando toda a assistência à Secretaria de Conselheiro, o novo secretário Joelso. Ele está indo nas comunidades, todas elas, dando atenção a eles, às pessoas. Quero agradecer de coração os funcionários da secretaria, que têm dado todo o apoio. Eles têm feito plantão à noite lá, para atender as pessoas. E tudo que ele vem solicitando da secretária, até o momento, tem sido atendido de imediato. E não é só o secretário, atendendo a população. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento à própria prefeita e à secretária de obras também, que vem dando toda a atenção àquela população de Conselheiro. Pois não, vereador. A presidência também se manifesta no sentido de que acho que nenhum de nós, nem vereadores, nem a prefeita, nem a população em geral, gostaria de maneira nenhuma que nada disso estivesse acontecendo. É um fato triste, um fato que vai ficar marcado na história do nosso município, um fato que trouxe óbitos e muita tristeza para muitos familiares. Mas é importante quando a gente vê a solidariedade, é importante quando a gente vê alguns secretários realmente imbuídos da sua missão, que é de trabalhar, e muitos deles estão realmente incansáveis, desde o primeiro momento em que as coisas começaram a acontecer na nossa cidade. Os secretários já estavam de plantão nas ruas, socorrendo aquelas pessoas que podiam. Muitos realmente, infelizmente, não deu tempo e as coisas aconteceram de maneira trágica. E é bom hoje, como eu li aqui o comunicado da paróquia de Santana, as pessoas realmente estão solícitas, estão atendendo ao chamado da campanha das rádios, dos jornais, de todos os vereadores que têm ido a todas as comunidades, têm visitado, realmente num ato de solidariedade e tentar, pelo menos, minimizar um pouco esse problema, levando carinho e levando esses produtos, pelo menos de primeira necessidade, que, nesse primeiro momento, faz muita falta. Infelizmente, como eu disse à prefeita, no primeiro momento que nós nos reunimos, logo na manhã seguinte aqui na casa, a Câmara não pode fazer muito. A nossa função é de ir à comunidade, ouvir, tentar levar solidariedade, buscar essas campanhas de solidariedade, mas de estarmos aqui de plantão, de prontidão, para que a prefeita, em algum momento que ela possa precisar da casa para algum projeto de emergência, nós estaríamos aqui solícitos em atendê-la. Ela viu de maneira muito positiva essa manifestação da casa e agradeceu a todos os pares. Então, é importante, e é muito mais importante também, nesse momento em que a gente presta solidariedade, e alertarmos a todas aquelas pessoas que encontram-se ainda em algumas localidades de risco. A gente sabe que as pessoas relutam em sair das suas residências, mas é um momento muito perigoso, é um momento em que a gente deve alertar aquelas pessoas para que saiam dessas áreas de riscos, porque estão colocando as suas vidas e as de seus familiares em risco. Então, é importante que não só essa campanha de solidariedade continue, mas também uma campanha de alerta geral a todas essas pessoas que encontram nessas localidades de riscos. Vai aqui um alerta e uma solicitação da presidência da casa. Lembrando a todos que a casa se encontra-se à disposição de qualquer pessoa que queira manifestar-se positivamente a este momento triste que a nossa cidade vive. Vereador Sérgio. Pois não, vereador. Por gentileza, eu queria aproveitar, né, que nós estamos falando desse assunto que realmente tem sido um assunto dramático no nosso município, tudo que tem acontecido nos últimos dias. Temos circulado aí por vários bairros da nossa cidade. Hoje estive com a minha assessoria lá na região de Rio Grandina e pude constatar
a situação dramática que dezenas de famílias estão vivendo. Foram mais de 100 imóveis na região ali do Maringá, desocupados em função de várias ruas terem trincado e, consequentemente, trincaram casas também. Realmente é um momento difícil e, aproveitando que foi falado agora pelos colegas vereadores, aproveitar esse meio de comunicação da TV Câmara e divulgar mais uma vez aqui os postos de arrecadação de donativos, né? A Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Friburgo, na Rua Augusto Spinelli, 170, Centro. Associação Comercial e Industrial de Nova Friburgo, Avenida Alberto Braune, 11, também no centro. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário, Avenida Alberto Braune, 4, Sala 114. Conselho das Associações de Moradores de Nova Friburgo, Com Amor, Rua Ernesto Brasílio, 30, Sala 209, Centro. Fundação Leão 13, no antigo posto de saúde, ali na esquina do Augusto Cardoso e prefeito Zé Eugênio Miller. Também a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, no antigo Fórum, na Rua Ernesto Brasílio. E Sindicato dos Têxteis, na Rua Augusto Pinelli, 84, Centro. E também uma informação interessante, que os Correios aderiram à campanha de solidariedade aqui em Nova Friburgo e colocou à disposição veículos de sua propriedade para coleta de donativos em várias regiões. Muitas vezes as pessoas querem fazer as doações e não conseguem chegar, né, ao centro da cidade. Então, para acionar um dos veículos da empresa e agendar a coleta, basta ligar para o telefone 2522-8361. Então, um serviço também que os Correios colocam à disposição da nossa comunidade. E eu tenho certeza que todos os vereadores têm procurado fazer a sua parte, cada um dentro da sua esfera de atuação, e realmente é um momento de unir forças, de somar esforços, para a gente conseguir sair dessa situação grave o mais breve possível. Muito obrigado. Senhor presidente, apenas uma questão de ordem, ou até mesmo com relação a um serviço de orientação que nós devemos ter para com a comunidade. Eu ainda ontem tive o privilégio de assistir o programa Hora Técnica, né, onde estavam presentes lá os responsáveis técnicos das 3 concessionárias da cidade. Então, é muito mais no sentido de esclarecer que, enfim, Friburgo começa a ter a sua regularidade. O problema de água que estava afligindo aí o bairro de Conselheiro, alguns bairros aqui também, quer dizer, periféricos, e também o centro da cidade, até o dia de domingo deverá estar solucionado. Esse problema do abastecimento ocorreu em decorrência da inundação das bombas de água da estação lá de Rio Grande de Cima. E, de bate-pronto, já foi providenciado, não só o conserto, mas também a aquisição de novos motores. Então, isso foi dito de uma forma bem clara. Alguns bairros ainda, que se situam na parte alta da cidade, eles ficarão ainda nesse período, ainda com algumas privações, mas até o domingo vai estar basicamente resolvido. A rota, da mesma forma, já botou também os homens na estrada, na rodovia, e já providenciou, então, a retirada de todas as barreiras.